gente! Eu sou a Maila Fernandes e esse é o Pode Falar Mais Cast. Ai, crescer parecia tão mais simples quando a gente era criança, não é? Parecia que bastava virar adulto, que estava tudo resolvido, que tudo fazia sentido, mas aí a verdade, a realidade dura é que a gente virou adulto e parece que a vida adulta são inúmeras tentativas, frustrações e a gente correndo atrás do que é o sentido de realmente estar aqui. Pequenas viradas internas, pequenos momentos de alegria. Para falar sobre esse assunto, do que a vida adulta foi prometida pra gente quando a gente era criança, eu trouxe ele. Ele que é ator, é estudante de artes cênicas na Unesp, jovem monitor na Secretaria da Cultura, Caio Melo. E ele também, que é ator, figurinista e analista comercial na indústria de filmes, Carlos Barbosa. Oi, meninos! Como vocês estão? Vocês estão bem? Oi, quem tá assistindo, espero que vocês estejam muito bem. Vamos, vamos dar continuidade nesse papo. Espero que vocês estejam bem aí na vida adulta, que é difícil. Não é, gente? Que coisa, que caos, né? E para começar esse papo aqui, queria perguntar para vocês, meninos, qual que foi a primeira vez, assim, que vocês perceberam que a vida adulta não era exatamente como venderam pra gente? Como é que foi para vocês, assim, essa descoberta? Nossa, pra mim eu nunca tive essa ilusão, porque eu sempre fui aquela criança que as outras crianças falavam, eu quero crescer pra sair, pra trabalhar, pra conseguir comprar alguma coisa que eu não posso. E eu era criança que falava, pô, eu quero continuar sendo criança. Eu não sei, eu vi em casa minha mãe com muitas responsabilidades, o pessoal adulto, tipo, tendo pouco tempo para fazer as coisas e eu só queria ficar brincando. E aí eu nunca tive essa de, eu quero muito ser adulto. Continuo não Uhum. querendo, mas infelizmente ou felizmente, né, a vida chega. Então, eu acho que eu tive 2 despertares, assim, pra vida adulta. O primeiro foi quando eu comecei a trabalhar, né, e aí você consegue entender, tipo, o que que é essa rotina adulta, né, de precisar trabalhar, precisar ganhar dinheiro, e que dinheiro você precisa pra tudo nessa vida, é uma Exato. questão. E recentemente que eu comecei a morar sozinho, né, antes eu morava com os Hum, meus pais. Então, apesar de eu trabalhar e eu ter essa consciência um pouco mais, presente em relação à responsabilidade por conta do dinheiro, eu ainda assim estava ali tendo a ajuda dos meus pais, né, subsídio. E aí agora eu tô morando sozinho, então acho que é um segundo despertar, assim, tipo, realmente eu tô sozinho, eu preciso fazer tudo sozinho, eu preciso pagar todas as contas sozinho. E então, eu acho que eu tive esses 2 lugares, assim, que são bem diferentes, mas que no fundo é uma coisa só do virar adulto, né. Sim. E vocês foram falando aí, né, e eu fui relembrando também, e a gente sempre às vezes tem aquelas falas: "Ai, porque eu não vejo a hora de sair da de casa. Ai, porque eu não vejo a hora de, né, ter as minhas regras e a minha mãe não mais mandar no que eu tenho que". Hoje em dia a gente pensa: "Pô, mãe, manda eu ir dormir 10 horas da noite pra eu não poder falar nem o que", sabe aqueles memes de internet que é real, gente. "Ah não, mas você quer comprar a minha roupinha do Natal? Eu deixo, porque a roupinha do Natal R$ 200, sabe, para mais às vezes. Então assim, eu acho que muito como, eu tive alguns despertares também, eu sou do interior, né, e quando eu fui fazer artes cênicas, eu já tive que sair da minha cidade, então eu já fui bem nova pra, enfim, viver fora, enfim, sair da bolha ali da minha mãe, daquela proteção e tal, e já foi um choque, mas ao mesmo tempo no início foi super legal, né, porque eu estava saindo também e criando as minhas regras e tal. Eu acho que começa a eu a os desafios da vida adulta começam mesmo quando a gente começa a ter aquelas primeiras frustrações. Por exemplo, eu achava lá quando criança,
eu trabalho com arte desde pequenininha, e no interior eu era, tipo, uma das únicas, né. E aí quando eu pensava assim: "Ai, daí quando eu sair de Avaré, porque quando eu chegar em São Paulo eu vou ser aí eu chego aqui, gente, e aí tem 1000 pessoas fazendo 1000 vezes melhor que você, e aí tem 1000 pessoas muito mais estudadas que você, e você de repente você quebra aquelas idealizações, né, de criança, do infantil, sabe, que daquela coisa ingênua mesmo do adolescente e tal, que eu pensava: "Não, porque quando eu chegar lá, eu vou comprar um carro, e aí eu vou morar muito sozinha, e tal, desse e aí você fala: "Meu", aí quando começa e você vê como que é mesmo a vida, né, e a gente começa a entender, né, o valor do nosso dinheiro. Acho que uma coisa que E você desculpa, perdão. não, pode continuar, pode falar. Não, é que eu ia falar uma coisa que é muito real, assim, que você falou, que me deu esse toque, assim, é que, quando a gente é criança, adolescente, enfim, a gente tem muito da expectativa, exatamente, né, com tudo e como se nada fosse dar errado. Exato, é exatamente e nem Exatamente isso! e aí quando a gente entra nesse contexto, e aí a gente vê que as coisas dão ruim, que a gente se frustra, aí eu acho que a gente passa da expectativa pra comparação, né. Do tipo assim: No "Eu não tenho isso ainda, mas aquela pessoa tem. Eu não tenho isso ainda", tipo assim, a gente para de ter um espectro do futuro e a gente passa a se comparar com as outras pessoas, assim. É muito total. Total, total, total. Isso que você disse é excelente, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E vocês lembram, assim, vocês acham vocês têm, assim, uma memória de quando vocês eram adolescentes, como seria a vida de vocês? Vocês programavam, vocês, assim, tinham essas projeções, né, que a gente fala, de como seria, o futuro de vocês? Pô, o Carlos acabou de dizer, muito bom isso, de que nada vai dar errado, né. É que, eu não sei, a adolescência é um momento que parece que você tá muito preso em muitas regras, mas que você tá pensando que você vai ter muita liberdade. Que vai acabar esse Aham. momento e você vai conseguir fazer qualquer coisa que você tenha planejado. Então, tem essa a gente cria essa expectativa de qualquer forma, mas pra mim pegou pegou uma parte que eu queria muito na estabilidade, tipo, eu queria sair de casa, isso eu até queria, mas mais pra frente, acho que eu nem tô na idade do que eu planejei pra sair de casa, mas queria, achei que fosse mais fácil ter, um carro, alguma coisa assim, coisas que já vinham pra gente vendidas, tipo assim, uma casa, um carro, é coisa que você consegue, né. E também uma formação, mas isso é algo que eu sempre quis fazer, ter uma formação, ter uma graduação. Então, eu ia fazer uma coisa, e aí veio a pandemia, e aí tudo bem no Mudou. finzinho da adolescência, assim, meio da adolescência, estava aquele tempo de isolamento. E aí eu tive que repensar a rota, tive que repensar as coisas. E foi aí que eu consegui ter mais noção que, tipo, nossa, talvez um carro, uma casa, não seja algo muito palpável para mim na minha situação financeira, na minha situação agora, mas a graduação talvez eu consiga depois. Já não queria mais o curso que eu queria, não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu queria uma graduação. Então, acho que a gente está num momento que é isso, a gente não pode fazer muita coisa, então a gente imagina o que a gente vai poder fazer. E aí quando vem esse choque, às vezes você tem que recalcular, repensar as coisas, não exatamente desistir, mas entender que você começa a entender melhor Isso, o mundo, né. exato. Nossa, total, assim, tipo, ao longo desse processo, né, de se entender adulto e de mudar, né, essa mentalidade para você conseguir sobreviver a este mundo, né, acho que é isso, a mentalidade para conseguir sobreviver. Tem muitas coisas externas também, né, a gente passou por essa questão da pandemia, né, então também foi uma coisa que meio que desestabiliza, assim, de tipo assim: "Nossa, eu estava seguindo um fluxo, e aí do nada isso aconteceu, algo que eu nem imaginava", enfim. E não só isso, mas todas as questões externas que acontecem, tipo, no dia a dia, assim, né. Sei lá, de você sair de casa sem guarda-chuva e chover, sabe. E aí Pois é, você menino. já fica tipo: "Meu Deus, por que eu não trouxe guarda-chuva?" Aí você se cobra por uma coisa, porque é sua responsabilidade
ser responsável por você, né. Você é responsável por você, olha só. Eh, mas, sobre o que eu achava que eu ia ter, né, o que eu ia ser, com a idade que eu tenho ou até menos, assim, não segui nada, porque eu achava que com 20 Eu amo. Assim, eu não segui nada. Eu amo. eu achava que com 20 anos eu também, cara, eu ia ter, tipo, meu carro, eu ia ter minha casa, porque é muito né, você vira adulto, eu acho que vem no pacote, tem que vir no pacote uma casa e um carro, né. Era pra estar não foi assim É, com vocês? Aquelas pra mim era nítido, você fazia 18 já te davam, sei lá, um subsídio do governo, assim. Mas não, você tem que conquistar, e aí, tipo assim, você olha o preço das coisas e aí tem tudo isso também, da economia, né, que muda também. E aí, você fica tipo: "Meu Deus do céu, não é fácil, não é fácil". E aí você acaba realmente recalculando a rota, assim. Mas, por exemplo, eu achava que ia ter já uma casa própria, que eu ia ter um carro, eu sempre tive muita vontade de ter filho também, então eu sempre achava que tipo: "Nossa, eu já ia ser pai". Uhum. Da Amora que tá aqui, é uma gatinha, mas Aham. de uma criança, né, humana ainda não. Mas enfim, eu achava que era, tipo, muito fácil, assim, que é isso, né, a gente não pensa nos pormenores, a gente só pensa naquilo que a gente quer quando a gente é adolescente. Mas aí quando chega na hora e você fala assim: "Meu Deus, não é tão fácil, não é tão fácil mesmo". Então eu recalculei a rota várias vezes, assim, até em relação a você falou de curso também, nossa, eu fiz, né, fiz os meus cursos de arte, saí de canto, de teatro, e aí depois fui para o design gráfico, aí não deu certo, aí fui para o audiovisual, aí foi quando eu consegui me formar. Mas assim, sabe, escalonado, assim, de tipo: "Ah, eu preciso fazer isso agora, mas eu preciso saber como que eu vou fazer", tentando driblar, assim. Sim. E eu acho que quando a gente é adolescente também, às vezes a gente coloca não, às vezes não, muitas vezes a gente acredita que aquele sonho que a gente tem ali, ideal do profissional, às vezes, ou enfim, seja do que for, né, ali da pessoa, ele é muito alcançável, né, de que é muito fácil. As pessoas por que que as pessoas adultas não têm o que elas querem, gente? E eu fico até uma incógnita, porque parece que com a gente realmente vai ser diferente. E é muito doido isso. Eu sinto, assim, que algumas coisas da adolescência eu consegui persistir pensando nas coisas da arte mesmo, do campo de trabalhar com isso, porque a gente sabe que grande parte dessas pessoas vão mudar, né, ao longo do tempo, porque é muito difícil trabalhar com arte, mas é muito difícil continuar na arte. E você precisa fazer mil e uma coisas, você não pode ser uma coisa só, né? E são coisas que a gente vai aprendendo também. Mas, em compensação, essas coisas que vendem pra gente mesmo, como materiais, né, as coisas materiais e estilos de vida, realmente vai chegando marcos ali de idades que a gente vai se sentindo meio ixi, passei. Nossa, tô super atrasada. E vai dando aquela sensação da comparação, que eu acho que o Carlos acabou de comentar também ali ali na nossa primeira explanação. E aí eu vejo o quanto hoje em dia, às vezes na vida adulta, mesmo a gente tendo um senso, tendo noção de que a vida não é igual para todos e todas, que a gente não sai do mesmo lugar, que dependendo do que você quer da vida, né, do profissão, a nossa mesmo, assim, que aqui, por um acaso, somos todos artistas, mas, enfim, dependendo do que a gente quer, a gente sabe todas as coisas que a gente precisa dizer não para as outras coisas, porque senão a gente não se movimenta naquilo. E, enfim, mesmo sabendo isso, gente, a sensação de comparação às vezes vem e ela é intimidante, assim. Tem momentos da vida assim que eu fico, gente, já era pra eu ter isso, já era pra eu ter feito. Às vezes pega muito nesse lugar do material, né? De não ter aquela coisa, de não ter comprado aquela casa, de não ter feito. Que é o que às vezes eu chego nas pessoas da minha idade, muitas delas já conquistaram, ou estão conquistando, né? Enfim, pra mim também estou no processo, mas às vezes eu fico muito: "Caramba". E aí eu lembro, às vezes, na adolescência, eu falava assim: "Ai, gente, eu achava que eu ia estar morando em Londres", eu achava mesmo, achava que eu ia estar morando em Londres, namorando Daniel Radcliffe e trabalhando na Broadway, saca? E aí você fala: "Gente, eu estou no teatro contemporâneo em São Paulo", Em São Paulo sabe? ainda, né? Aham. E
assim, caiu por terra praticamente tudo. Algumas coisas se mantêm, claro, mas totalmente diferentes do que eu imaginava ali naquela ingenuidade da adolescência, né, que pelo Uhum. amor de Deus. Mas eu acho que o que fica muito hoje em dia mesmo é esse sentimento de comparação. Vocês têm isso? Um pouco disso ou não? O Caio é geração, Gen Z, tá, gente, então pode ser que ele não tenha mesmo. É, tipo, é que assim, a nossa entrando no contexto social, a gente tá num lugar de que vendem pra gente o comparativo. Vendem modelos de vida que a gente tem que atingir, metas que a gente tem que cumprir como se fosse o ideal. E na minha geração ainda tem um fator muito pesado nisso, que é tipo a ascensão gigantesca das redes. Então você sempre tá vendo no Instagram alguém que faz algo melhor que você, alguém que tem mais sucesso que você, alguém que faz melhor, alguém que fez em menos tempo. Então, a gente tá num lugar que no mundo real, no mundo material, a gente se compara com pessoas que a gente conhece, no mundo Sim, digital a gente se compara com o que o algoritmo quiser. E, tipo, muitas pesquisas sobre isso, como isso é frustrante, o quanto afeta muito nossa psique, e é muito difícil esse lugar de comparação. Hoje em dia é real muito pesado. Às vezes, um like pode fazer o dia de uma pessoa ou deixar o dia da pessoa horrível, sabe? Alguém clicar no botãozinho. Então, é difícil não se comparar. Sei lá, pra mim, eu meio que tento todo dia tirar isso. Eu acho que pela minha forma que eu sou, eu não gosto muito de me comparar com as pessoas. Porque eu entendo muito o lugar de cada um tem seu tempo. Acho que na minha vida eu fui forçado a aprender isso, muitas vezes, porque geralmente eu era a pessoa mais lenta para pegar as coisas. Eu gosto de fazer muita coisa, mas aí isso também faz com que eu faça mais devagarzinho, ao invés de focar em uma só. E aí é meio isso, tipo, pensando esse começo de vida adulta, na fase que eu tô agora, é onde alguns amigos meus da infância começaram a ter filhos, outros estão casando, alguém tá, tipo, foi demitido, tá numa situação ruim. Eu tenho pessoas que não conseguiram, sei lá, entrar em algo que queriam muito, aí eu tô, tipo, consegui cumprir as metas que eu queria, mas também não tô num lugar de ter um carro, e meu vizinho já tem um carro e tem um comércio. Então eu tô exa numa fase que é, tipo, um misto de tudo, porque é isso, a vida se dividiu em vários campos, e ficar se comparando é meio, embora a gente seja imposto a se comparar, não faz muito sentido. Eu não fui atrás de ter um comércio. Por que que eu vou querer ter um comércio agora? Só porque tem, exato. sabe? E aí, então é isso. Às vezes você tem que dar um passo para trás e pensar no que você está fazendo, o que você gostaria de fazer. E é o que eu geralmente tento fazer sempre. Que aí eu entendo que eu não tô atrasado, tô no meu tempo, porque eu também sei que eu tô fazendo coisas. Que é diferente o lugar de você realmente tá tipo, nossa, não tô procurando nada, e você tá fazendo as coisas no seu tempo, né? Mas até aí, você entra no Instagram e vê o artista de 18 anos saindo num streaming gigante. Hum. Aí, Sim. tipo, putz, fazer o quê, né? Mesmo que você E aí não ele queira comparar, já te jogaram essa comparação pra você, daí você nem quer. Então o pensamento exato. acaba passando. É isso, tentar evitar, não compensa. Não compensa. Eu ia falar, você falando sobre isso, Caio, e enfim, você é uma geração diferente, né, da minha também. Eh, mas eu sinto que é exatamente isso que você falou, as redes sociais, elas potencializaram muitas coisas, né. Eu acho que tanto para o bem quanto para o mal, assim, né. Então tem muita gente que faz muito sucesso na internet, consegue fazer a vida ali por conta da internet, mas ao mesmo tempo como isso é disseminado muito rápido e em grande escala, acaba que as pessoas que não conseguem é isso,
ficam se comparando, porque é muito mais fácil fazer essa comparação, porque você tem muitas pessoas que deram certo e você é ali que, né, não deu tão certo quanto aquela pessoa, ou não deu certo da forma que aquela pessoa deu, né? Isso. Porque tem várias formas de dar certo, mas a gente sempre se compara pela vivência da pessoa, né? E é muito doido como eh, isso acaba atingindo, assim, pessoas de todas as idades da internet, assim. Porque, por exemplo, eu fico me comparando com essas grandes celebridades que vêm, assim, à tona do nada, de 19, 20 anos, que, sei lá, já comprou apartamento com a internet, sabe? E aí eu fico tipo assim: "Meu Deus do céu, essa pessoa tem 20 anos, já tem um apartamento, e eu aqui com 28 tô financiando o meu, Exato. matando aqui pra conseguir pagar e essas coisas". Só que não é exclusivamente de gerações mais, velhas, né, que se comparam com as mais novas, mas até da mesma idade. Às vezes eu tô no TikTok, assim, aí eu abro os comentários, né, que TikTok é isso, você às vezes você gosta mais dos comentários do que do próprio vídeo, né. Total. E aí, tipo, pessoas de tipo 20, 21 anos já se comparando, falando assim: "Nossa, eu tenho 20 anos e eu ainda não tenho isso e isso". E eu com 28 eu fico tipo assim: "Calma, calma", mas como isso atinge, tipo, várias idades e é muito constante, assim, não para, até nas principalmente nessas gerações mais novas, assim, por conta da internet você acaba se comparando muito mais. E como isso é muito complexo, né, muito complicado, porque assim, é uma coisa que não dá pra fugir, né, porque o ser humano é isso, às vezes ele quer as coisas, né, como que é o tédio, eh, a ânsia de ter e o tédio de se possuir, né. Exato. De sempre querer mais e mais, enfim, e ver as outras pessoas conquistando, acho que a gente tem um pouco disso, assim, mas a internet potencializa isso, assim, numa escala muito grande. E como isso é ruim, né, pra gente, assim, porque a gente fica tipo: "Nossa, mas a gente não deu certo?". Não, a gente deu certo de alguma forma ali, mas diante das expectativas que a gente tem, a gente nunca tá naquele lugar que a gente gostaria de estar, né. E pensa num projeto que deu certo esse, né, gente? O capitalismo deu certo num nível. Porque a gente tem mesmo essa ânsia, às vezes, mesmo a gente entendendo os processos. O Caio falou uma coisa muito interessante, né? Como nós sempre estamos fazendo várias coisas, às vezes, para alguém que foca em uma só, a pessoa tá focada naquilo, então o objetivo chega mais rápido mesmo. E é consequência disso. E a gente que tá focando em várias coisas, realmente acaba que a gente vai ter essas várias coisas, mas num tempo diferente, né? Então, às vezes, eu me pego muito mais nisso, assim, nesse comportamento. Porque a gente entende que nesse mundão existe sorte sim, existe sim quem indica e às vezes trazendo pessoas, menos preparadas ou que a gente às vezes julga com menos estudo a um lugar muito mais rápido. E isso acontece em todas as áreas, não tem jeito. O doutor, que é filho da família Carvalho, também às vezes abre portas muito mais fácil, né, do que o Fernandes. Eu acho que a minha comparação tá muito mais nesse lugar, às vezes, da frustração do dinheiro mesmo, de tipo: "Pô, eu não tenho tal coisa, porque tudo que eu faço ainda não dá essa estabilidade", que foi uma das coisas que vocês falaram aí também. Isso, às vezes, me deixa muito puta, sabe. E, por exemplo, eu queria ter uma vida, tipo, ai, viajar 3 vezes no ano, sabe. Eu acho que isso é luxo mesmo, de fato. Mas é que, às vezes, eu fico assim, gente, eu vejo aquela galera que põe aqueles países no Instagram, Aham. todas as coisas que E ai, gente, ali eu não vou mentir, eu tenho uma inveja, assim, do tamanho do mundo. Pra sair nem cinema, você abre o Instagram da pessoa. Itália, Londres, é, Coreia. tipo, Do Japão. mais do que as Ai, bandeiras no desculpa, mais do que as bandeiras no perfil, as fotos, né, que eles colocam, tipo, de destaque, assim, cara, eu e tenho muita inveja. É muito uma questão de acesso, né? Foi o que você disse. O Carvalho pode ter muito mais acesso do que o Fernandes. O doutor Carvalho, quando estava se formando, ele não tinha uma expectativa de comparação tão grande, porque ele tinha certeza que ele ia estar lá. E a gente vive nesse lugar de incerteza, e é isso que pega. Porque pra gente Sim, trabalhar pra gente, o nota 10 é pouco, né? Então a gente tem que fazer exato. mais, citando o querido Djonga aqui.
E é De é meio fato. que é muito difícil, é difícil nesse sentido. E a gente tem o acesso, a gente sabe que tem a possibilidade de viajar, o avião tá aí, o ônibus tá aí, mas quando que a gente vai ter o tempo, né, a para conseguir fazer, sem atrapalhar a nossa vida que a gente tá Exato. levando? Mas assim, a frustração eu acho que é uma coisa muito da vida adulta mesmo, né. Frustração é algo que um sentimento que tá sempre ali, na vida adulta mesmo, que é um negócio que vira quase um: "Ai, vem aqui meu amigo querido", mais uma coisa que tá tudo certo, né. Vocês acham que existe alguma expectativa que vocês têm hoje, que vocês avaliam no mundo de vocês hoje agora, que não foi, introduzida por vocês, mas que foi herdada, assim, ou por uma coisa de família que todo mundo da sua família fez e você também vai fazer, você sabe que isso vai acontecer, vai chegar seu momento de fazer, ou algo da sociedade também, né. Eu acho que assim, uma das questões maiores, eu acho que pega muito para muitas das pessoas, a questão da estabilidade, né, que vem muito por conta do estudo, né. Então, tipo, você precisa se formar, né, você precisa fazer alguma coisa que te dê futuro, assim, eu acho que é um discurso muito presente para as pessoas, assim, nas famílias, né. Eh de, tipo, você precisa se formar em alguma coisa pra você ter dinheiro e tal e etcétera. E é sempre isso, né, tipo, voltado para o dinheiro e é isso, é como a engrenagem ela roda, né, o dinheiro. E então sempre pensando nisso, assim, eu acho que foi uma coisa que pra mim, na minha vivência, pegou muito, assim, que eu lembro que na época que eu terminei o meu ensino médio, eu não queria fazer faculdade, assim, que eu não achava Olha. necessário, né, o Aham. gente rebelde, não queria. E só que veio muito da minha família, né, mas eu acho que também da sociedade, tipo assim: "Pô, agora você virou adulto, você saiu do ensino médio, você vai virar adulto, e você precisa ter uma estabilidade". Então pra mim foi uma coisa de tipo assim: "Ai, tá, que saco, vou ter que fazer faculdade", sabe. Eu fiz a faculdade, depois de um tempo, e assim, pra mim, né, eu foi uma vivência que foi muito boa pra mim, não só por essa coisa por trás, assim, de tipo, você precisa fazer, mas se não fosse essa demanda, né, que vem do externo, assim, eu acho que eu não faria faculdade. Eu acho que eu iria pra outro lugar, talvez o comércio, né, que nem o Caio falou, assim, tipo Sim. é um outro lugar né, que não precise, mas assim, acho que tem menos essa necessidade, né, de você precisar e tal. Então é uma coisa que na minha vivência pegou muito, assim, de tipo, uma demanda que veio de fora, assim, tipo, Você foi mais influenciado do que é, realmente, sim, né, a tá, sua vontade mesmo. é, não, total, assim, tipo, na minha vivência foi mais isso, a questão dos estudos, assim, não não seja importante, né, então isso Não, claro. crianças passam fa Crianças somos e todos na devem escola fazer faculdade sim. sem evasão, por favor, continue na escola. Mas assim, tipo, pra mim, na minha vivência, até um certo momento ali, né, no começo da adultice, não era uma coisa que eu queria, assim, foi Não fazia sentido, né, é, pra você. uhum. E quando que virou pra você, mais ou menos? Então, amiga, foi mais por conta do dinheiro, assim, né, e aí você vê que realmente é muito mais difícil, né, tipo, você já estudando, você já fazendo todas essas coisas, já é difícil, né. Sim. Você não tendo e eu acho que uma coisa que a Mayla falou, que vocês estavam que surgiu na conversa, que é as pessoas que têm um foco, né, então tipo assim: "Ah, eu tenho esse foco aqui, sei lá, quero ter uma família e tal, tal, tal", e a pessoa vai direto naquilo, assim, sem, né, tipo, as coisas que aparecem pra ela não vão fazer mais sentido e ela quer ter um foco, assim. Eh, eu acho que foi o momento que eu falei assim: "Ai, eu preciso ter um foco, porque se eu não tiver um foco, qualquer coisa vai bastar, assim, pra mim, né". E aí eu acho que entra esse lance da da estabilidade, né, de tipo assim: "Eu preciso ser estável em algum momento". A vida vai te levando pra esse lugar, assim: "Eu não, preciso de uma estabilidade, preciso de estabilidade". Aí eu falei assim: "Não, realmente, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, preciso focar em alguma coisa". E aí eu acho que eu mudei totalmente a minha mentalidade, assim, nesse momento também. Acho que foi também um dos despertares, assim, da vida adulta, né, de tipo assim: "Não, eu preciso focar", sabe. Mudei aqui. Sim.
Eu nunca pensei muito sobre isso, mas, sei lá, eu imagino que são 2 coisas que principais. Uma meio que de carreira, né, que a gente aqui somos artistas. Nossa, e ficar famoso? Nem o Uhum. usando a palavra famoso mesmo, nem como ter uma boa carreira, assim, mas famoso de fama, não pode precisa não ser muita para mim, mas ter aquela fama, ter um reconhecimento, que às vezes é isso, Sim, tem artistas que são incríveis e não são famosos, que famoso e artista é uma coisa diferente. Mas tem acho que tem esse peso, assim, ah, você é artista? Nossa, quando que vai apresentar em tal stream? Quando vai apresentar em tal TV, né? muito. E aí isso é mais pelo sentido de ajuda muito, porque realmente, sendo artista, se você for famoso, uma coisa leva tá ali, né, você consegue ganhar mais, você consegue ter mais acesso, você consegue um reconhecimento, um prestígio social maior do que ser só um artista que não é famoso. Eu acho que tem essa expectativa. De família, eu acho que não tinha muita expectativa cobrada, a não ser um dar certo, quer que a gente coloque no meio de dar certo. Total. E é um pouco do que eu me cobro mesmo, de pelo menos ter uma situação no futuro estável, conseguir ajudar, tudo mais. Agora tem um monte de primo, mas criança, mas eu fui meio que aquela pessoa da fase de transição, tinha eu. Então todo mundo, todos os adultos assim da época meio que me mimavam, me levavam para fazer tal coisa, ah, ficava muito comigo, que eles ainda não tinham, a maioria das pessoas ainda não tinham filhos. Então eu era a única criança que tinha até ter uns 6 anos, mais ou menos. Então, colocava muita expectativa no que, o que que você vai conseguir fazer, você vai conseguir prestar algo, vai conseguir passar no vestibular, nossa, vai ser tal coisa. Cada um queria que eu seguisse um caminho diferente. E aí, Aham. ainda bem que eu consegui filtrar isso e escolher o que eu quis. Então, essa não foi muito uma questão, mas a questão de, independente do que você escolha, você tem que dar certo, é algo que existe. Sim. Nossa, é isso que vocês falaram com certeza permeia também minha vida. Eu acho que talvez por a gente ter essa, talvez ser as gerações que vão ascendendo, né, na família ou o resultado disso também de uma geração que ascendeu e tal, porque, né, a minha família inteira é de trabalhadores, não tem nenhum herdeiro. Infelizmente, aquelas brincadeiras. E aí, eles todos ascenderam e conquistaram coisas através do trabalho e fazendo então eu acho que esse sentimento de dar certo mesmo é uma coisa meio que imposta também na minha família, que não é verbalizado sempre, mas que meio que como todo mundo conseguiu conquistar aquelas coisas e, enfim, uma estabilidade porque também, gente, tem essa questão de que a gente vai ficando mais velho, tá, e a gente vai ficando mais cansado, e a gente vai precisando de ter algumas coisas que a gente sabe que se a gente for vivendo, a gente só vai ficando mais velho. Então não tem jeito, não tem como fugir. Então chega um momento que você precisa se preocupar sim, com o bem-estar de poder ter uma casa para voltar, ter né, um dinheiro uma reserva, ter uma saúde decente, principalmente porque se a gente quer viver bastante, né, a gente precisa pensar nisso. E para além disso, para mim também tem essa questão de formar família, né. É uma coisa a minha família é muito grande, Uhum. e eu tenho 3 irmãos comigo, eu sou a quarta, eu sou a primogênita, né, mas depois de mim são mais 3 irmãos, a minha família é muito grande, e é uma coisa que talvez não eu nunca pensei muito sobre, mas eu sempre soube que eu ia ter. Um momento eu vou ter uma família, eu vou ter filhos, minha família ser muito grande, a gente ter muito essa coisa, talvez nem tenha sido algo que eu planejei muito, mas a sociedade espera isso muito de uma mulher, né, também, então acho que tem um pouco disso também, apesar de eu não estar, né, totalmente dentro das convenções de, enfim, de tudo que se pensa de uma mulher, já na minha idade, que deveria ter feito já, eu acho que, também ajuda bastante, né, a sociedade sempre faz com que a mulher tenha essa ideia da família e tal. É uma coisa que eu provavelmente vou ter, e que às vezes eu fico me perguntando: "Será que fui eu mesmo que pensei isso totalmente?". Vocês já tiveram aquele momento de sentir que parece que ninguém sabe exatamente o que tá fazendo? Eu sinto que quando a gente era criança,
a gente tinha muito aquela coisa de que um adulto sabe muito o que ele tá fazendo e que tudo um adulto sabe resolver. E aí, quando a gente cresce, você virou adulto, né? Às vezes é muito engraçado quando às vezes minha mãe me pergunta: como é que você faz isso? E eu fico, gente, mas não é. Você não é adulta premium? Aí eu lembro, eu também sou adulta, né? E eu já tenho 30, então aceito 30. Então eu realmente tenho que. Eu também posso ajudá-la, né, nisso. Vocês já sentiram isso? Já caiu essa ficha? Tenho a minha referência de infância, de adulto, assim, nossa, a pessoa mais adulta que eu conheço é minha mãe. Era. Sim. E ela resolvia tudo, porque assim, teve muitas questões, muitos problemas, eu tive que batalhar muito. Então ela resolvia tudo. E aí pra mim era tipo, ok, ser adulto você sabe resolver as coisas. Até que eu fui tendo Uhum. mais consciência na adolescência de que os problemas muitas vezes não estavam exatamente resolvidos. Estava dando um jeito, indo, tentando ver. Então meio que nessa parte da adolescência comecei a ter um, nossa, talvez os adultos não resolvam tudo. Que Talvez. loucura. Daí eu fui chegando nessa perspectiva mesmo da infância, de que eu nunca queria ser adulto, e começou a chegar esse finzinho de adolescência, comecei a ter mais responsabilidades, me entender um pouco mais como uma pessoa adulta, e aí eu tive a noção, foi meio que um lampejo, assim, de uau, eu tô no mesmo patamar que a pessoa que tem 50 anos. A gente tem experiências diferentes e É. nenhum dos dois sabe o que é ser adulto. A gente está performando. Eu sou tão adulto quanto você e você é tão adulto quanto eu, porque na verdade ninguém é realmente aquele adulto idealizado da gente. Então, eu fui perceber isso, acho que um pouquinho antes de eu entrar na fase de muitas responsabilidades da vida adulta. Então, quando eu entrei, foi um pouco mais tranquilo também. Porque eu já entrei assim, não sei fazer. Não sei, talvez as outras pessoas não saibam também. Então tá tudo bem. Nossa, é muito legal ouvir esse relato, porque eu acho que dá até um quente no coração, tipo assim, nossa, parece que não sou só eu que tô perdido, sabe? É, um abraço. Porque é muito angustiante e frustrante, assim, quando você se vê nessa situação. E eu acho que na vida adulta tem muito disso, assim, né? Você não sabe o que você tá fazendo, mas você tem que parecer que sabe o que você tá fazendo. Então, em nenhum momento você pode pedir ajuda, porque se você pedir ajuda, a sua carteirinha de adulto, ela vai ser confiscada. Assim, sabe? Tipo, você tem que saber o que você tem que fazer. Então é muito angustiante, muito frustrante, porque você passa por algumas situações, né, que fogem da sua alçada ali, e você precisa fazer alguma coisa, só que ao mesmo tempo você não pode pedir ajuda, porque um sintoma de fraqueza, e você tem que ser adulto, você precisa, né, lidar com aquela situação. Mas é muito bom ouvir isso de outras pessoas, assim, porque você fala: "Não, tá tudo bem então, mesmo que eu não peça ajuda, as outras pessoas estão, né". É um sentimento dúbio, né, de tipo assim: "Meu Deus, ninguém sabe o que tá fazendo, mas, pô, ninguém sabe o que tá fazendo, então tá tudo bem também". Mas sobre essa Peça essa ajuda. questão, assim, do adulto não saber o que fazer, cara, eu acho que uma das coisas que eu mais faço hoje em dia é chorar. Tipo assim, frustrado e eu não sei o que fazer, ou tipo, é uma coisa, é isso, o adulto também tem muito da metodologia, né, precisa fazer assim, 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 né, porque adulto precisa ser responsável, tal, tal. E aí quando sai do escopo ali, né, sai do script, é é muito frustrante. E aí pra mim a minha forma de expressar isso é chorando, assim. Teve até um episódio, eu tô morando sozinho, né, que nem eu falei, e aí eu adotei a gatinha, né, que é a Amora, só que eu nunca fui tutor de gato, e é muito diferente, né, de cachorro, enfim, que eu sempre tive cachorro. E aí logo nos primeiros dias é normal, né, porque, o território ali do animal, ela fez xixi no sofá. E cara, gente, e é um sofá que eu comprei, sabe, tipo assim, para o apartamento, então tipo assim, ela fa gente, eu não sabia o que fazer, eu falei assim: "Meu Deus", eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu sentei e Nossa! chorei, eu falei assim: "Meu Deus, o que que eu faço agora?". Ela fez xixi no sofá. Parece que meu mundo acabou, sabe, tipo assim, xixi no sofá. Porque é uma coisa que fugiu, né, do script, assim, não, ia ser tudo perfeitinho, eu ia conseguir cuidar dela
Bem, porque, pô, eu sou adulto, eu consigo contar de um gato. Mas não é exatamente assim. E aí, tipo, essas coisas, assim, que fogem, são muito frustrantes, né. E enfim, e aí você ser, responsável por você mesmo, ser responsável porque você é adulto. Tem muito disso, assim, de você ficar: "Meu Deus do céu, agora o que eu preciso fazer, só que eu não sei muito bem o que eu preciso fazer, só que ao mesmo tempo eu não posso pedir ajuda, porque eu sou adulto", né, esse sintoma de fraqueza e tal. Hã, mas é isso, eu acho que tá todo mundo no mesmo barco no final das Hum, contas, assim. E aí quando a gente ouve esses relatos, tipo o que Caio falou, né, ou que você mesmo, Maila, falou, assim, tipo das demandas que vêm de fora e tipo, nossa, parece que tá todo mundo no mesmo curso, assim, parece que é uma coisa que todo mundo vai passar quase da mesma forma, assim, né. Da mesma forma, só que Sim, de formas diferentes, mas no mesmo contexto, né, na verdade. sim. Sim, tipo uma cartilha, né, a cartilha tá lá, Sim. escrito, mas aí uhum, cada um passa de um jeito, só que parece que vai rolar, né. Mas vocês sabem que caiu minha ficha nas conversas com os amigos, né, quando a gente, manter amizades duradouras, é bom por isso, porque quando você tá conversando sobre as coisas, "Meu, não consegui dar conta de tal coisa", "Ah, eu também não", ai, a gente ri e chora ao mesmo tempo, mas a gente vai percebendo o quanto é uma grande mentira social, né, esse ser adulto completo, que entende tudo, porque, é muito mais complexo, porque nós somos seres, nós somos, né, pessoas, que estamos em constância, em evolução, em movimento, né, coisas que eu falei há 3 semanas atrás, eu posso já não falar mais agora. Às vezes eu me sinto foda de resolver uma coisa sendo adulta, não vou mentir. E tem coisas que eu sou muito confiante, que eu só consegui por conta dessas fases mesmo que a gente foi passando, né. Eu sei que hoje em dia, quando eu vou sair de casa, se eu tomei chuva é porque eu realmente não me preparei, e tá tudo certo. E a vida adulta tem seus privilégios também, de você ter certas liberdades. Às vezes a gente não falou aqui, a fase adulta ela tem ali: "Ai, quero comer tal coisa, quero ir tal lugar", se você tiver, né, a possibilidade, né, mas na fase de você poder também tomar algumas decisões. Ao mesmo tempo que o Carlos disse, né, de que: "Ai, a minha gatinha fez xixi", você tem um sofá de uma gatinha pra chamar de sua, e é tão bom ter ali, né, e poder construir coisas que têm a sua autenticidade, o seu jeito, por mais que a gente seja refém sim, de uma forma que tem de bom na vida adulta? Vamos terminar assim pra não ficar tão deprê, que a gente tá quase indo pra uma terapia. até antes da pergunta, eu ia falar uma coisa, voltando naquilo de comparativo, né, que a gente Sim, se compara com os outros e tudo mais, mas uma coisa que é legal da vida adulta, por meio que tá todo mundo fazendo isso que você disse, de as pessoas aprenderem a fazer, dar a cara a tapa pra realizar as coisas, é você sim, ter alguns adultos, algumas pessoas como exemplo. Sim, é sim, muito acho que é algo muito legal, porque isso é algo que a gente sempre tem, é diferente do comparativo. Você não tá tipo: "Nossa, tenho que me igualar". É, mas é muito legal saber que eu conheço alguém que sabe cuidar de gato, sabe. Se um dia eu tiver gato, tenho algum exemplo. É muito legal ver uma pessoa fazendo um trabalho, assim, podcast, porque aí você pensa: "Nossa, dá pra fazer, né, que legal". Acho que isso é uma das coisas muito boas da vida adulta, porque você tem a pessoa como exemplo, e você sabe que você pode fazer também, porque agora você é adulto, então é meio que como você consegue se organizar para fazer. Isso é algo que é bom, Ah, algo muito legal da vida eu adulta. ia falar de um outro contexto, mas eu acho sim, que entra nisso que é autenticidade mesmo, né, de fazer as coisas da forma que talvez você ache certo, da forma que você acha que vai dar certo, né, às vezes não é o certo, mas para você é o certo e tá tudo bem, é a forma como você vai fazer as coisas, assim. Mas eu ia falar do contexto, né, exato. agora, né, falando da minha vivência agora que eu tô morando sozinho e tal, é ter a minha autenticidade de poder decorar a minha casa da forma como eu quero, sabe, tipo, que talvez, por exemplo, esses dias a minha mãe veio aqui em casa, né, que Sim, ela veio entregar um negócio, e aí eu comprei uma mangueira de LED, né. E aí eu coloquei, tipo, a mangueira de LED de qualquer jeito aqui, porque eu queria fazer um rolê meio desconstruído aqui em cima da minha planta e blá-blá-blá. Aí ela chegou, ela falou assim: "Nossa, o que que é isso aqui?" Aí eu falei assim: "Ah, é uma uma mangueira de LED". Aí ela: "Mas você vai deixar assim?"
Aí eu vou. Porque eu quero deixar assim, e tá tudo bem. É minha casa. Não é uma delícia, E eu gente? acho que o ser adulto é isso, assim, além das escolhas, né, que nem o Caio falou, que é muito importante você, tipo, ter essa consciência de, tipo, não, posso ter essa escolha, sabe? Por mim mesmo, assim, eu quero fazer isso e eu vou fazer isso. Mas também da ambientação das coisas ao seu redor, assim, tipo assim, eh, eu quero fazer isso na minha casa e eu vou fazer porque eu tenho essa autenticidade, assim. Eh, eu quero sair, eu quero ir para outros contextos que eu não ia quando eu era adolescente ou criança, porque eu não tinha oportunidade, porque eu não podia, sabe. Sim, Conhecer pessoas novas, assim, que na época eu não sei lá, eu era privado de conhecer por algum contexto, por alguma coisa. Eh fazer coisas diferentes que eu não podia fazer antes, então, tipo, o ser adulto te possibilita essa forma de ser mais autêntico da forma como você talvez gostaria de ser, que você pode ser, enfim. Então é uma parte muito boa, assim, de ser adulto. Sempre tem aquela dualidade, né, então quando você faz uma escolha sempre tem uma consequência que pode ser boa ou ruim, né, mas é o que você falou, Maíla, é um aprendizado. E aí você ou acaba ruim, tendo, sim. muita bagagem, né, pra você. Então, se for ruim é uma lição, se for bom é uma memória, enfim. E é isso, ser adulto é isso. Sim. E uma coisa boa também de ser adulto, gente, é ter esses papos maravilhosos com pessoas incríveis como Caio Mello e Carlos Barbosa, que nós tivemos a honra de ter aqui nesse episódio hoje. Eu adorei essa partilha, essa troca, foi muito, muito bom. Vocês arrasaram. Eu queria que vocês ou falassem alguma coisa, deixassem as redes sociais de vocês, vendessem o peixe de vocês. Pode falar qualquer coisa início e fim para se despedir. E quem quer começar? Tá bom. Ah, foi muito bom estar com vocês aqui, Maila, Carlos, pessoal da audiência. Espero que vocês comentem no chat alguma coisa que ficou, né, do vídeo que vocês esperam para a vida adulta, como que tá a vida adulta. Me sigam nas minhas redes sociais. Meu Instagram é @caio.melo. É um Caio com K, primeira letra K, e o Melo com dois L's. Tem um underlinezinho no final. Caio.melo, underlinezinho. Ah, eu sou, como a Maio apresentou, né? Eu sou ator, eu estudo arte e teatro na Unesp. É um curso de teatro e licenciatura. Se quiserem aí me chamar, né? Tamo aí. Quer à vontade? É, exatamente. Vendendo peixe. Ah, foi um prazer estar aqui. Espero poder voltar para bater mais papo, né? Gostaria muito. Valeu pelo convite. Gente, queria agradecer esse episódio, porque assim, eu estava muito receoso, eu falei pra Mário, eu falei assim: "Meu Deus, o que que eu vou falar? Eu vou ficar gaguejando, assim, né". Mas foi muito bom e eu acho que é uma coisa que a Maila falou, que é Arrasa. muito verdade, assim, eu gosto muito dessas trocas, assim, né, e eu acho que ser adulto é isso, é você poder trocar e você poder, tipo, ver da outra vivência da outra pessoa e ver da história da outra pessoa, você colocar coisas, elementos dali pra cá e dar elementos pra outras pessoas, enfim. Então foi muito bom essa conversa, assim. Bom, eu não tenho Instagram, né, mas, tô aí, se precisar. Se precisar, fiquem aí, me achem aqui no podcast, tá bom? Beijo. Podemos falar da peça? Bom, se vocês não sabem, vocês que estão aí, estamos todos Claro, juntos claro, numa peça, óbvio. né, que esperamos que seja que estreie, né, no meio do ano. Vai dar certo. Então espero que quando estreie Logo vocês menos, exato. assistam, é muito legal. Apesar da nossa peça falar ali de um contexto um pouquinho antes, eu acho que fala muito sobre a adultice também, né, de tipo assim, as coisas que acontecem lá, que podem reverberar aqui, enfim, então estejam ligados. Eu adorei o nosso papo. E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!